Olá, boa tarde. A Justiça tem atuado em diversas frentes no combate à violência contra a mulher. Um projeto que está prestes a ser sancionado tenta reduzir a violência contra elas na política. Candidatos homens e posições dos próprios partidos têm impedido que as mulheres assumam papéis de grande representatividade. Nesta edição do Jornal da Justiça, vamos falar sobre combate à violência contra as mulheres na política. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determina a abertura de investigação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes acolheu notícia-crime encaminhada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral divulga nota de esclarecimento sobre o inquérito que apura ataque ao sistema interno da Corte. E ainda, ministro Edson Fachin do Supremo mantém quebra dos sigilos de assessor do Ministério das Comunicações. O ministro Edson Fachin determinou que a quebra dos sigilos deve ser parcial a partir de março de 2020, período do início da pandemia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de investigação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. O inquérito vai apurar ataques do presidente ao sistema eleitoral brasileiro e declarações sobre a segurança das urnas eletrônicas e fraudes nas eleições. O ministro Alexandre de Moraes acolheu notícia-crime encaminhada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com o pedido, o TSE enviou cópia do pronunciamento do presidente da República no dia 29 de julho para que seja apurada possível conduta criminosa relacionada ao inquérito das fake news, que já tramita no Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro afirmou que é possível observar nas condutas de Jair Bolsonaro, tanto no pronunciamento quanto em outras manifestações públicas, o claro objetivo de tumultuar, dificultar, frustrar ou impedir o processo eleitoral, com ataques institucionais ao TSE e ao presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo Alexandre de Moraes, essas condutas configuram, em tese, crimes de calúnia, difamação, injúria, incitação e apologia ao crime, associação criminosa e denunciação caluniosa, além de outros delitos definidos na Lei de Segurança Nacional e no Código Eleitoral. Junto à autorização de abertura de investigação, Moraes determinou também a realização da transcrição do vídeo pela Polícia Federal e o depoimento dos envolvidos no pronunciamento, na condição de testemunhas. A Procuradoria-Geral da República tem 5 dias para se manifestar sobre o processo. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota de esclarecimento sobre o inquérito da Polícia Federal que apura ataque ao sistema interno da Corte nas eleições de 2018. Na nota, o Tribunal Superior Eleitoral esclarece que o ataque ao sistema interno do tribunal, ocorrido em 2018, foi divulgado já na época em todos os veículos de comunicação, ainda que fosse um inquérito sigiloso. Portanto, não é algo novo. A Corte também destaca que o acesso indevido não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018. Na nota, o TSE também diz que o código-fonte é acessível a todo o tempo aos partidos políticos, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Polícia Federal e a outras instituições que participam do processo. Depois que ele é assinado digitalmente e lacrado, ninguém consegue alterá-lo. Outro ponto ressaltado no documento é que as urnas eletrônicas jamais entram em rede, afinal, não são conectadas à internet, o que impede qualquer tipo de interferência externa na votação e na apuração. Assim, o TSE afirma que a invasão investigada não teve qualquer impacto sobre o resultado das eleições. A nota também informa que nunca se comunicou ao TSE qualquer indicativo de fraude. Ainda segundo o documento, de 2018 até hoje, o cenário mundial de cibersegurança se alterou e, com isso,
Novos cuidados e camadas de proteção foram inseridos nos sistemas informatizados para aumentar a segurança. No final da nota, o TSE destaca que o mais importante é informar que os sistemas usados nas eleições de 2018 estão disponíveis na sala-cofre para os interessados. As pessoas podem analisar o código-fonte e os sistemas lacrados. Elas vão constatar que tudo ocorreu com precisão e lisura. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, pediu ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento de provas do inquérito em andamento no STF, que pode contribuir com investigações judiciais eleitorais. Esse pedido vale para processos que apuram a produção de notícias falsas durante as eleições presidenciais 2018. O Supremo tem inquéritos em andamento que investigam uma suposta organização criminosa que atuaria em meios digitais. O grupo teria um núcleo político e seria especializado em produção, publicação e financiamento de notícias falsas, com atuação desde 2018. Para o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, as investigações em curso no STF podem ter relação com ações de investigação judicial eleitoral que tramitam no TSE sobre suposto abuso de poder político e econômico na última campanha para a presidência da República. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Matheus Matos Diniz, coordenador-geral de projetos especiais da Secretaria de Publicidade e Promoção do Ministério das Comunicações. A quebra dos sigilos foi determinada pela CPI da pandemia no Senado Federal por uma suposta participação dele no chamado Gabinete do Ódio. Na decisão, o ministro Edson Fachin afirmou que o pedido de quebra dos sigilos de Matheus Diniz pela CPI da pandemia está bem fundamentado com base em documentos e depoimentos que indicam a participação do servidor do Ministério das Comunicações na defesa de uso de medicamentos para a Covid-19 sem eficácia comprovada. Ainda segundo a decisão de Fachin, a Advocacia Geral da União, que defende o coordenador-geral de projetos especiais do Ministério das Comunicações, não provou que esses indícios não são verdadeiros. Fachin manteve a quebra dos sigilos fiscal e bancário do servidor, por entender que a comissão tem o papel de identificar os responsáveis pela disseminação de informações falsas e omissões graves no combate à pandemia. No mandado de segurança, a Advocacia Geral da União alega que a quebra dos sigilos fiscal e bancário tem a justificativa genérica, violando a intimidade e o devido processo legal de Matheus Diniz. Além disso, a quebra dos sigilos desde o início de 2018, como a Comissão Parlamentar de Inquérito pediu, ultrapassa os limites da investigação da CPI referente à pandemia da Covid-19. Por isso, o ministro Edson Fachin determinou que a quebra dos sigilos deve ser parcial a partir de março de 2020, período do início da pandemia. Segundo Fachin, são as movimentações financeiras e fiscais desse período que podem indicar alguma irregularidade. Fachin ainda determinou que as informações são sigilosas e só podem ser acessadas pelos senadores da CPI e em sessão secreta. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, assegurou ao empresário ex-assessor do Ministério da Saúde, Ayrton Cascavel, conhecido como o Ayrton Antônio Soligo. Ele é conhecido como Ayrton Cascavel. Bom, o ministro Gilmar concedeu a ele o direito de não responder a perguntas que possam, de alguma maneira, incriminá-lo durante o depoimento na CPI da pandemia. O depoimento de Ayrton está marcado para hoje e ele fala, neste momento, aos senadores no Congresso Nacional. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes, do STF, garantiu que durante o depoimento na CPI da pandemia, Ayrton Cascavel não poderá sofrer constrangimentos físicos ou morais, nem ameaças de prisão ou de processo. Para o ministro, o direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. Ayrton atuou como assessor especial do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo o requerimento da CPI, o objetivo do depoimento é esclarecer reportagens publicadas na imprensa em que gestores estaduais e municipais consideravam Ayrton como sendo de fato o ministro da pasta e quem resolvia muitas das questões burocráticas e logísticas do ministério. E você vai ver no próximo bloco, o projeto prestes a ser sancionado deve combater a violência contra a mulher na política. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já.
Uma Constituição é a lei máxima nacional e fundamenta as regras de uma sociedade organizada. O Brasil, desde a sua independência, teve 7 constituições e a nossa Constituição Federal, de 1988, que é a Constituição atual, foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil, sendo conhecida por essa razão como Constituição Cidadã, pois garantiu à democracia o direito de eleger um dos nossos presidentes e governantes e estabeleceu uma série de direitos individuais e coletivos. Foi sancionado um projeto que tenta reduzir a violência contra a mulher na política. As dificuldades impostas por outros candidatos e até mesmo pelo próprio partido têm impedido a participação feminina em cargos de representatividade. O assunto também é tema de uma campanha lançada nesta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral. Violência de gênero dentro da política é uma realidade que ainda existe e se mostra de diferentes formas na prática. A mulher, ela nunca está em posição de destaque, ela não participa de comissões, ela não participa de lideranças, ela não participa das mesas diretoras dos partidos políticos. A necessidade de um debate é urgente. Não por acaso, no dia 13 de julho, o Senado Federal aprovou um projeto de lei de 2020 voltado para a prevenção, a repressão e o combate à violência política contra a mulher. A proposta modifica a lei que instituiu o Código Eleitoral em 1965 para, entre outros pontos, proibir qualquer propaganda eleitoral que deprecie a condição da mulher ou estimule sua discriminação e para tipificar o assédio à candidata. Nós entendemos que é um passo muito importante para a desnaturalização da prática e para a visibilidade desse problema. Por outro lado, ainda que o projeto de lei se esforce, ele poderia ser aprimorado. O projeto traz regras para coibir as agressões e violações de direitos enfrentadas por mulheres, especialmente na campanha eleitoral. Nesse período, elas costumam sofrer maior exposição à violência política, seja pelo partido, pela família, por candidatos ou pela mídia. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha de incentivo à participação feminina na política. Estrelada pela atriz Camila Pitanga, a campanha também aborda a violência de gênero. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Segundo a Organização das Nações Unidas, no que diz respeito à equidade dos direitos políticos das mulheres, o Brasil está em 9º lugar em um ranking com 11 países da América Latina. Somente a garantia ao direito ao voto foi um fator bem avaliado de acordo com a ONU. Entre as piores avaliações está a dificuldade de o Brasil institucionalizar e atender compromissos nacionais e internacionais assumidos para promover a paridade política, além da ineficácia de cotas voltadas para a inclusão de mulheres na política brasileira. Nas eleições de 2020, por exemplo, apenas uma prefeita foi eleita nas capitais brasileiras no 2º turno. Foi em Palmas, no estado do Tocantins. Essa foi a 3ª vez que apenas uma candidata ganhou as eleições municipais. Muitos homens nos veem como excelentes candidatas a cuidar de um partido, excelentes candidatas a vice-prefeita, a vice-governadora, mas quando falam que é para estar na liderança de uma cabeça de chapa, sempre subestimam a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade emocional. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo pela internet com a advogada especialista em direito eleitoral e membro do Observatório de Violência Política contra a Mulher, Bianca Maria Gonçalves e Silva. Olá, Bianca, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso em falar sobre esse assunto importantíssimo, informar e cada vez conscientizar mais a população, né? De que forma você acha, Bianca, que essa lei ela vai ajudar a ressignificar o papel da mulher, o lugar da mulher na política? E quais os mecanismos que essa nova norma traz?
Então, é um passo muito importante, né, que a gente dá hoje, né, a lei sancionada ontem, então entrando em vigor hoje, com essa lei para tentar coibir e combater a violência política de gênero, né? O Brasil, infelizmente, nós somos um país, né, culturalmente muito machista, né, com diferenças sociais muito grandes de raça, e infelizmente as mulheres estão muito atrás dos homens, né? Nós só adquirimos os direitos políticos de votar e ser votadas em 1932, enquanto os homens desde a colônia 1500 e alguma coisa já tinham esses direitos, né? Então, no que diz respeito aos direitos políticos das mulheres, nós estamos um tanto quanto atrasados, inclusive como a reportagem que vocês acabaram de mencionar falou, quanto aos países da América Latina, né? Então, o Brasil hoje sai do cenário da invisibilidade, porque não tinha nenhuma regra até então sobre violência política de gênero, mas nós achamos que alguns pontos dessa lei, apesar de comemorar ser um grande passo, precisam ser aprimorados. O que ela traz de mecanismos práticos para a inserção da mulher na política? Em linhas gerais, né? A lei ela focou muito no aspecto penal da violência política, né? Isso é um ponto que a gente acha que não ficou tão bom, né? Poderia, por exemplo, ter trazido sanções administrativas, né, para que os partidos pudessem fazer essa maior inserção, né? Então, nesse sentido, ela aponta diversos tipos, né, penais que ela insere no Código Eleitoral, de condutas que seriam caracterizadoras de violência política. Só que, nesse sentido, ela restringe também o âmbito de atuação apenas para o período eleitoral, como se só pré-candidatos ou candidatos eleitos pudessem ser vítimas, né? Como se a violência política não estivesse presente em qualquer momento, né? Quer dizer, agora, nesse momento, vai ser muito bom, porque ano que vem nós temos aí um ano eleitoral, mas a violência contra a mulher, com piadinhas, com comentários, com olhares, nós acompanhamos na campanha isso, às vezes é um olhar, né? Uma atitude, isso acontece diariamente, né, Bianca? Exatamente. A gente entende que acontece no período pré-eleitoral, e nós vimos, por exemplo, está muito comum, né, na CPI, né, várias parlamentares que sofrem violência política ali diariamente, porque, enfim, são impedidas de falar, né, não puderam, na verdade, nem estar na CPI, se fazer presente, tiveram que, né, criar uma comissão da mulher para poder ter voz. Então, a violência política ela não se restringe apenas ao período eleitoral, né, ela está a qualquer momento. E é uma questão cultural também, né? Você falava sobre essa disparidade, realmente o Brasil carrega isso, infelizmente, muito arraigado, né? O que é difícil também, é importante quando a gente fala de divulgação de campanhas como as que vimos na reportagem. Isso, exatamente. Essa lei, inclusive, é muito importante para que o tema da violência política contra a mulher seja desnaturalizado, né? A gente diz muito porque a gente não consegue combater o que a gente não conhece. Então, a gente dando nome às situações, apesar da lei não trazer um rol exemplificativo que fosse, né, de situações que poderiam caracterizar a violência política, como leis internacionais fazem, né, a lei modelo, por exemplo, faz, da OEA, essa lei, ela traz à luz o tema e a gente pode começar, a partir daí, certamente, debater e tentar combater, né, a violência política de gênero. Temos um longo caminho pela frente, mas hoje um passo importantíssimo, né, a lei que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Bianca, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde para você, até a próxima. Obrigada a vocês e até a próxima. E você vai ver a seguir os destaques da pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal para esta quinta-feira. Eu te espero, até já. A Constituição da República de 1988 foi o marco teórico do Estado Democrático de Direito, destacando assim o início da democracia no Brasil. Isso porque houve uma grande união na busca em comum da mudança e da organização do Estado
de forma positiva e eficaz enquanto garantidor de direitos e norteador dos deveres do cidadão. Quinta-feira, dia de sessão ordinária no Supremo Tribunal Federal. Na pauta estão processos remanescentes da sessão de ontem. O primeiro item é um recurso com repercussão geral que trata da possibilidade de penhora de bem de família de fiador como garantia de pagamento de contrato de aluguel comercial. Confira os destaques da pauta com Gisele Reis. O primeiro item da pauta de hoje é o recurso com repercussão geral reconhecida, que irá definir se é possível, em contrato de locação de imóvel comercial, penhorar bem de família do fiador. O caso deve ser analisado à luz da Lei de 1990, que dispõe sobre bem de família. A legislação prevê que o imóvel residencial destinado à única moradia da entidade familiar não pode ser penhorado para pagamento de diversas dívidas, mas a penhora para pagamento de débitos provenientes de contrato de locação é permitida. O recurso extraordinário foi apresentado contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a penhora do único bem de família do fiador para a quitação do contrato de locação comercial, sob a justificativa de que a penhora permitida na lei não faz distinção entre a locação residencial ou não residencial. A discussão desse caso concreto envolve, de um lado, o direito à moradia, e de outro, o princípio da autonomia contratual e da livre iniciativa. A decisão do STF irá servir de parâmetro para todos os demais casos semelhantes que estejam em tramitação no Judiciário brasileiro. Também consta na pauta do Supremo Tribunal Federal uma ação que discute suposto desrespeito à separação dos poderes. A Constituição de Santa Catarina obriga a inclusão em plano plurianual e em lei orçamentária anual de prioridades definidas em audiências públicas regionais e impõe a execução integral desses projetos. Segundo o governador do estado, o orçamento não possui caráter impositivo, mas autorizativo, de maneira que não poderia a Constituição estadual obrigar a execução de programação orçamentária. O último item da pauta é uma ação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, apresentada contra leis da Paraíba, que alteram valores das custas judiciais e taxas judiciárias devidas ao Estado. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou suficiente o bloqueio judicial de bens do ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e do filho dele, o ex-senador Márcio Lobão. Com a decisão, as aplicações financeiras feitas por eles podem continuar nas contas pessoais. Com a troca de competência do processo contra Edson e Márcio Lobão de Curitiba para Brasília, foi determinada a transferência dos valores bloqueados para contas judiciais. A defesa alegou que a mudança seria necessária e que, para não causar prejuízo aos réus, seria possível apenas manter o bloqueio dos recursos até que a Justiça Federal da capital do país decidisse sobre os rumos do processo. O desembargador João Pedro Gebran Neto considerou que tirar o dinheiro bloqueado das contas pessoais causaria diminuição no rendimento dos acusados. O ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e o filho dele, o ex-senador Márcio Lobão, são investigados pela Operação Lava Jato por recebimento de propina em recursos desviados da Transpetro. O Tribunal Superior Eleitoral considerou as contas do Diretório Estadual do Amapá do Democratas como prestadas. O Ministério Público e a União pediam que o TSE considerasse que o partido não tivesse prestado contas à Justiça Eleitoral. Mas o tribunal seguiu o entendimento do relator, o ministro Mauro Campbell Marques, de que não foi apontada jurisprudência semelhante ao caso julgado. A dissidência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada na espécie, uma vez que nas razões do apelo nobre não foram confrontados os excertos do voto condutor do acórdão recorrido e do paradigma, não servindo para tal finalidade apenas a transcrição da ementa dos julgados em confronto, motivo pelo qual incide o óbice do enunciado sumular 28 desta Corte Superior.
Deve ser mantida, portanto, a decisão agravada ante a inexistência de argumentos aptos a modificá-la e, portanto, estou negando provimento ao agravo interno. Como voto, senhor presidente. A Justiça Federal no Maranhão condenou o ex-prefeito de Anapurus, João Carlos Alves Monteles, e a ex-secretária de Educação do município, Rosemary Marques Monteles. Isso por improbidade administrativa. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, João Monteles, ex-prefeito de Anapurus, no Maranhão, contratou funcionários e empresas sem licitação. Para isso, ele contava com a ajuda da ex-secretária de Educação do município, Rosemary Monteles. O caso aconteceu em 2008, quando os dois estavam na prefeitura de Anapurus. O dinheiro usado para os pagamentos era do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. E o prejuízo com a ação chega a R$ 900 mil. Condenados por improbidade administrativa, tanto o ex-prefeito quanto a ex-secretária de Educação deverão pagar multa e foram proibidos de exercerem funções públicas. Eles também tiveram suspensos os direitos de participarem de licitações e de receberem qualquer benefício governamental. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. Eu te espero amanhã ao 12h30 com as principais notícias do Poder Judiciário. Até lá. Tchau, tchau.